Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do NadiaCast, o episódio que enche o seu bolso de dinheiro. Gostou, Kelly? E aí, Nadinha, gostou dessa aí ou não? Achei bom, achei bom. Falo Kelly porque o nome é Nadia Kelly, viu? Então às Nadia vezes quer. vai rolar um Kelly aqui no meio. Não tô errado, não. Ah, ele errou o nome dela, não errei não. Conheço a moça. É Kelly quando tá falando de dinheiro, vira Aí já Kelly. deixa um pouquinho mais sério, fala Kelly, entendeu? Apesar que Nádia, sabe que na empresa que ela trabalhava, depois ela vai falar sobre isso, ela era conhecida como a Margaret Thatcher da empresa. Mão de ferro. Vocês vão entender. Mas, vamos falar de uma história um pouquinho mais, como no último episódio a gente falou, que iríamos falar um pouquinho da minha vida financeira, da vida financeira da Nádia, sem colocarmos aqui em pauta os heptalhões de bilhões que Nádia tem e dos meus bilhõezinhos, milhõezinhos, sei lá, não sei que eu tenha, mas nós vamos falar de uma construção, de uma história que veio lá de trás para que você possa talvez de forma reflexiva estudar a tua história para que as coisas já comecem a mudar, ok? Antes disso, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Nádia. Olá! Dani, você falou aqui no primeiro episódio que a gente ia falar muito sobre números, então vamos começar a falar sobre números no próximo, né? Não vamos falar dos nossos números aqui? Não, sem números. Eu acho que fica até, fica meio constrangido falar de número. Tô Então vamos brincando. começar a falar de números no próximo. No Vamos, próximo. vamos contar a história hoje aqui para as pessoas começarem. Eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir se identificar com o ouvinte, né? A pessoa que está ouvindo aqui falar, puxa vida, a minha vida também acontece isso, então isso que é isso que a gente quer, essa identificação para que as pessoas continuem ouvindo e entenderem toda essa jornada aí que acontece, que não deixa de ser a jornada do herói, Perfeito. né? Porque você precisa ser o herói de si mesmo. E eu conto que eu nasci em 1977, numa manjedoura, no Rio Grande do Sul, e três reis magros vieram trazer para o menino esfirra, lasanha e pizza. E acabaram com a vida do menino, o menino com problema de peso a vida inteira. Mas não é assim que começa a história. A história começa na relação com o dinheiro, sempre com os meus pais, trazendo uma crença de verdade e honestidade muito grande. Então isso eu devo muito a eles. Então eu sempre falo e de alguma forma, não sei se minha mãe vai escutar isso, mas ela fica chateada quando eu falo que até fiz ela lembrar esses dias da cena. Né? Eu conto para vocês, já contei, se não um episódio aqui no curso O Despertar. Se você não participa do curso, acessa lá, curso O Despertar. Ali você tem toda uma jornada de conhecimento para que você possa se mudar e possa aceitar de uma melhor forma essa parte financeira que também tem no curso. Então, eu conto ali que, além de professor, minha mãe secretária executiva, né? Primeiro que a história dela foi de ser diarista, de cuidar de casas, depois ela foi evoluindo, crescendo. Meu pai trabalhava na fazenda com meu avô, aí eles tiveram que vender tudo, vieram para a cidade para dar educação para o meu pai. Meu pai se formou foi professor, de professor ele foi fazendo mais coisas porque ele precisava sustentar uma família com três filhos. Então ele era professor, depois ele fez o curso de administração, ele virou administrador hospitalar. A minha mãe, ela trabalhava como secretária executiva, ela da Câmara de Vereadores da cidade, então ela auxiliava os vereadores. Então, nossa família era composta dessa forma. E meu pai, sempre querendo melhorar, ele tinha, além de professor, antes de ser administrador hospitalar, ele tinha o chamado Biducão, ele tinha uma casa de lanches, né, num local específico, mas era um trailerzinho, onde ele vendia x-salada. E eu conto para vocês que a minha lembrança é essa, com dinheiro. Dele chegar um dia, minha mãe fala que foi um dia só, talvez eu tenha lembrado de mais dias, mas ela fala que foi só uma vez que aconteceu isso. Mas tá bom, foi suficiente ele jogar aquele monte de dinheiro da cama e eu deitado no meio do dinheiro. Eu lembro de falar assim, pai, a gente tá rico. Tudo nota de R$ 1, R$ 2, claro que não tava rico. Mas meu pai, não, filho. Você tem que entender que para ganhar dinheiro você vai ter que trabalhar muito. E aquilo ficou. E beleza, segui minha vida, aí escolhi de fazer educação física,
passei em educação física, tinha que trabalhar muito, montei uma escolinha de futebol, de basquete, na verdade era multiesportiva, na cidade. E ali comecei a fazer meu primeiro dinheiro, ali com 16, 17 anos, e a escolinha foi bem sucedida por um bom tempo que estávamos ali. Mas eu lembro de, minha mãe falava com orgulho para as pessoas, nossa, eu ia a pé carregando um saco de bola, umas 20 bolas dentro do saco, para ir dar aula onde a gente tinha conseguido nas escolas, em algum lugar. Então minha relação com o dinheiro sempre foi, beleza galera, administra aí, vocês me passam minha parte, tá bom. Então eu nunca sabia quanto entrava, quanto saía, confiava muito nos meus amigos e sempre deu tudo certo. Mas igual, eu nunca tive o controle de entrada ou saída. Eu não sabia disso. O teu foco era fazer, era Fazer. trabalhar, era Sempre operacional foi fazer. ali, né? Sempre eu operacionalizava as coisas. O que eu tenho que fazer? Dar aula para tais crianças e tal idade. Eu era e dava minha aula educativa, muitas vezes recreativa. Então, assim foi ganhando dinheiro. Então, com a escolinha era uma parte. Eu pulei um pouquinho, tá? Porque essa parte da escolinha foi muito boa, porque eu lembro de ali começar a entrar o dinheiro em si, né? Mas houve uma educação muito importante antes que eu trabalhava, quando eu escolhi fazer educação física, eu trabalhava numa farmácia. E antes ainda da farmácia, eu trabalhava no hospital com meu pai. Meu pai já era administrador hospitalar. Então, Bem novinho, você era. bem novinho, eu tinha 12 anos, trabalhava no hospital. Mas como assim? Que loucura isso? Ué, eu e meu irmão, a gente atazanava tanto lá na nossa vila, a gente aprontava demais. Então, se a gente ficava em casa, então eu colocava fogo na casa de alguém, era uma coisa terrível. Jogava pedra na casa. Era, olha, dois maníacos. E meu pai tinha que tirar um dos maníacos da cena. Você era o mais velho? O mais velho, então com 11, 12 anos, eu lembro pelo menos dessa idade, se eu estiver errado, pai, me corrija. Eu comecei, o que eu fazia? Eu levava medicamento dos postos, do posto 1 para o posto 2, do posto 2 para o posto 3, ou da farmácia que abastecia todos os postos. Então, eu ficava correndo dentro do hospital. Minha mãe dizia, meu Deus, o Pia vai ficar doente. E está no meio de doença, mas eu nunca pensava isso. Eu só queria ajudar, de alguma forma. Então, meu pai estava ali, eu estava me ocupando, fazendo algo. Eu não lembro nem de ter soldo, eu devia ganhar alguma coisa, ou um prêmiozinho do meu pai eu ganhava. Mas ali eu ajudava. Então, foi a primeira experiência. Aí meu pai falou assim, cara, preciso tirar esse menino do hospital, porque é um ambiente não salutar para ele, porque é um ambiente de doença. Então, falou com um amigo dele, o Neuri, e arrumou um emprego para mim numa farmácia. Eu comecei a trabalhar numa farmácia. Ali na farmácia, eu lembro de o Neuri, né, e o Flávio, os dois que me educaram nessa parte, eles me ensinaram a vender muito bem. Então, eu aprendia a vender medicamentos. Mas é fácil, o cara vem com a receita, tá. Mas a gente tinha que fazer meta, então. E aí, como é que tá a tua saúde? Não tem que tomar um biotônico Fontoura e uma emulsão Scott? Vamos tomar uma emulsão Scott? Quem é mais das antigas sabe, emulsão Scott era um óleo de peixe, uma coisa terrível. Eu vendia para as pessoas. Combiron, que era complexo B, vitamina. E eu lembro de muitos medicamentos até hoje eu sei a função de cada um, porque eu estudava isso. Porque quando eu não tinha movimento na farmácia, eu ficava estudando, ficava lendo. E minha primeira aprendizagem, olha que loucura. Eu lá dentro, né, lembro de ter colocado um guarda-pó branco, já me sentia médico. Um guarda-pó Dava branco. um poder, né? 13, 14 anos ali. Aí o Neuri falava o seguinte, pega esse paninho aqui, eu quero que você limpe todas as caixinhas do medicamento. Então você tira todas as caixinhas na ordem, assim, no chão, passa o pano e tira o pó da partilheira, depois devolve cada medicamento. Gente. Aí eu terminava todos os medicamentos. Então era um local grande. Eu começava do A e até o Z. Quando eu terminava, ele dizia, começa de novo, porque já tá cheio de pó de novo. Bom, moral da história, eu fiquei fazendo isso uns 6 meses. Aí um dia eu cheguei pra ele, e não coloquei guarda-pó e fui lá no fundo, ele tinha a salinha dele, e falei assim, Neuri, eu não quero mais trabalhar aqui. Ele falou, mas por quê? Cara, eu tô fazendo o papel da diarista, nada contra a diarista, ela limpa, mas por que eu tô limpando esse filme? Toda vez eu vim aqui para limpar medicamento, então eu não quero. Eu queria aprender outras coisas, eu não quero trabalhar mais aqui, não quero. E mal eu sabia que meu pai que pagava no início, meu pai que dava o dinheiro para ele. Só para você estar lá. Para eu estar ali, que ele queria me ocupar. Daí, quando eu falei, não quero mais, daí ele falou, vem aqui. Foi meio duro assim. Vem aqui na frente.
Fui lá no balcão daí, junto com os outros funcionários. Ele me olhou e falou assim, ó, busque pra mim Cataflã, 50 miligramas. Eu corri lá, peguei, entreguei na mão dele. Busque agora Ziloric, 30 miligramas. Eu lá, buscava. Busque agora prednisona. Eu lá buscava. Com a maior velocidade do mundo. Eu falei assim, o que você aprendeu? Eu falei, nossa, eu sei o lugar de cada medicamento que tá aqui dentro dessa farmácia. Muito bom. Primeiro treinamento. Primeiro treinamento, agora você pode vender. Entrei. Ó, aqui tá os bonificados. Era um remédio que se você conseguisse vender aquele bonificado, a farmácia tinha mais lucro e você tinha um percentual. E eu comecei a vender que nem um maluco aqueles medicamentos. E lembro de ter virado um baita vendedor ali. De um neurite ter dito pro meu pai, ó, não precisa mais pagar, eu vou pagar ele. Minha primeira carteira de trabalho foi ali, comecei a trabalhar ali. E eu lembro de acordar de manhã cedo, porque minha faculdade não era na minha cidade. Então eu viajava. Eu acordava às 5 horas da manhã, para ir pegar o ônibus às 6 horas da manhã, para chegar em Passo Fundo às 7, para começar a minha faculdade às 7h30. 7h30 até meio-dia. Meio-dia, eles pegavam a gente na faculdade mesmo, e eu chegava na minha cidade 1h30 da tarde. Chegava em casa correndo, comia alguma coisa, e 2 horas eu pegava na farmácia e trabalhava até a noite. Essa foi minha vida por 4 anos. Todo dia acordando cedo, indo para a faculdade, à tarde trabalhando na farmácia, e eu aprendi demais ali. Então tinha escolinha daí, daí eu saí da farmácia, comecei a trabalhar, daí eu já era formado, comecei a trabalhar com a educação física. E ganhar dinheiro, e daí a vida me levou para outros continentes, dali eu larguei a escolinha, que estava ganhando bem, e fui trabalhar num hotel. No hotel eu trabalhava com recreação. Tá, mas você, aqui, ó, vamos fazer só uma Vai, observação. pontua. Quando você largou a tua escolinha, você era super novo, recém-formado, já tinha o teu negócio próprio, Tinha. e você largou tudo sem pensar, porque você não era apegado à parte de... De Acho que você dinheiro. nem tinha ideia de Não. quanto que você estava ganhando. Você sabia que você ganhava bem, porque você conseguia ter uma vida tranquila, boa. Mas eu Piazão? acho que você nem tinha ideia do tipo assim, meu Deus, eu tenho um negócio próprio, Não. que tem rentabilidade, e eu vou largar tudo. Como Larguei assim? tudo. Só Larguei largou. tudo. Larguei. Então, beleza. Até pela parte emocional, Aham. não deu certo no relacionamento lá. Você eu vazei, espelhou fugi. isso na tua vida financeira. Isso, fugi, deixei pra trás e fui criar outra coisa. Tá, legal, porque a gente falou isso lá no primeiro episódio. Isso. Como a gente lida com o dinheiro é como a gente vive Isso a que eu vida. quero. Eu quero que você tenha Tá. curiosidade. Perfeito, curiosidade do que está Beleza. acontecendo. Aí fui. Aí cheguei e fui pra Florianópolis. Lá. Lembro de ter pegado o meu aparelhinho de som, minha mochila só. Ter ligado pra esse meu amigo. Cara, eu vou passar um tempo com você e ver se eu arrumo um emprego aí. Ele falou, não, tá tendo uma seleção de profissionais agora aqui pra trabalhar no hotel, vem pra cá. Eu fui. E daí cheguei lá com a mochilinha, umas mochilas grandes. Aí o meu amigo falou assim, nossa, mas veio pra ficar? Eu falei, sim. Mas se você não passar, eu falei, não tem segunda opção. Eu vou passar. E passei no hotel. Então eu trabalhava de recreador no hotel. E como eu estava fazendo uma especialização, já tinha me formado, e estava fazendo uma especialização em educação física e qualidade de vida, me colocaram a trabalhar no spa também. Então eu comecei a trabalhar no spa, eu dava palestra no spa. Para os espazianos. Pra quem não sabe, espaziano não é marciano. É aquela pessoa que vai no spa é um espaziano. Né? Eu dava palestra sobre qualidade de vida para eles. E assim foi se construindo. Eu ganhava meu salário, papá. Aí Trabalhava muito, trabalhava muito. entregava muito. Mas muito. Acordava às 6 horas da manhã, dormia 1 hora da manhã às Ou vezes. seja, o famoso pau pra toda obra. Pau pra toda obra. Sempre fui assim. Era um míssil. A ponto míssil, o trabalho não era... Ué, meu pai tinha me dito lá atrás. Quem não trabalha muito não ganha dinheiro. Eu ganhava. Aí pá, recebia meu salário todo mês. Cheguei até um ponto dentro ali que não tinha mais como evoluir. Conheci uma pessoa e vim para Curitiba. Larguei tudo de novo. Larguei tudo e comecei do zero mais uma vez. Pá! Aí, chegando em Curitiba, larguei meus currículos na academias aqui de Curitiba, no spa também. Eu já conhecia tudo no spa. Bingo! Emprego num spa e numa academia Swimmix. Foi onde eu comecei. Tá, deixa eu te perguntar. Em algum desses momentos, que assim, a segunda vez você largou tudo que você tinha construído, que na verdade você construiu algo, talvez em pouco tempo, mas você, em algum desses momentos que você decidiu, você teve medo do tipo assim, ah, eu tô indo pra um novo lugar, eu não vou conseguir emprego, não... Nenhum momento Nunca. passou isso pela tua cabeça? Nunca. Tá, legal. Nunca passou pela minha cabeça.
e até um pouco inconsequente, talvez pela juventude. Por isso que a juventude é muito legal, né? Hoje eu tenho 46 anos, tenho uma esposa e uma filha, eu tenho que pensar muito no que eu vou fazer. Porque tem pessoas que dependem, Reflete, né? refletem É. nelas as decisões que eu tomo, entendeu? Antigamente não tinha decisão, era vambora. É. Mas eu acho que é legal a gente falar isso não só porque antes não refletia e você não tinha família, mas você nunca teve medo, por exemplo, de começar do zero e construir algo. Nunca, Você nunca. sempre, até, claro, a gente vai chegar, mas tô falando isso porque eu sei também, eu te conheço. Isso. Mas é bom a gente falar isso para as pessoas, porque muitas das pessoas que vão ouvir, elas não têm essa ousadia de. Elas têm medo, tipo, fica presa àquilo que construiu E e pronto. tem medo de Uhum. perder. Lembra quando a gente falou um pouquinho sobre o medo reflete o que você faz na tua vida financeira, na tua vida profissional, porque se você se apega muito àquilo, você tem medo de perder aquilo, e geralmente é quando a gente perde. Perfeito. Então, por isso que eu tô passando É isso. isso mesmo. E o que aconteceu? Aí me dei muito bem dentro da Academia Swimmix. Fui um professor. Eu nunca mexei o bam bam bam, nem o piorzinho. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu usava tudo que eu tinha aprendido lá para fazer coisas dentro da academia. Uma delas, na Swimmix, para vocês terem uma ideia, me colocaram no setor de alongamento, eu comecei trabalhando lá. E o setor menos movimentado, numa academia de musculação, é o setor de alongamento, pelo menos naquela época era. E eu fiz campeonato de alongamento. Primeiro Muito salário meu, criativo. primeiro salário meu, R$ 600, eu comprei medalhinha para os meus alunos. Eu dava medalha para eles. E a dona, observando aquilo, cara, esse cara ele tem um poder de conversar com as pessoas e elas escutam Aham. ele. Vamos colocar ele dentro de uma sala. Você não dá aula de abdômen, por exemplo? Ela falou, eu falei, ainda não, mas posso dar. Fui lá e treinei, peguei uns professores para me ensinar. Também não tinha ouvido para som, para entender os tempos musicais. Era um horror. Mas eles me ensinaram. Ou seja, sabe o cara sem ritmo? Aham. Aí o cara sem ritmo inventou uma aula de dança na academia. Chamava-se Rap Class, que eu tirava um sarro de mim. Ah, era o Bobo Class. Eles falavam para tirar sarro mesmo, porque não era uma aula técnica, mas era uma aula divertida. E eu falei, o slogan da aula era: vem aprender a dançar com quem não sabe dançar. Adivinha? Lotou a aula. Todos vinham. E adivinha, eu fui aprendendo a dançar. Ainda não sou muito bom como outros que são, mas eu aprendi ritmo, aprendi coordenação motora. Faltava um professor na hidroginástica, chama o Daniel. Pá, dava hidro. Fantasiado, botava uma roupa de Elvis e dava. Ué, no hotel eu fazia isso toda hora. Então, volta e meia, eu andava dentro da academia fantasiado, com uma rosa na boca. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, sei lá. Fazia tudo. As pessoas se divertiam. Então, eu sempre tive isso. E aí fui crescendo ali dentro e peguei uns sócios, criamos uma aula, porque eu queria. Porque o que eu pensava? Eu estou aqui dentro dessa academia, ela é maravilhosa, equipamentos de primeira geração. Quando que eu, sem ter dinheiro, vou ter uma academia dessas? Minha família me criou muito bem, obrigado pai, obrigado mãe, mas não tem herança nenhuma. Que foi na garra, na guerra. Vambora. E aí? Te vira, filho. Me deram estudo, obrigado pai e mãe. E eu fui. Mas não tinha como. Eu não tenho 10 milhões de reais para abrir uma academia dessa. Então, morreu ter uma academia. Mas eu posso ter uma coisinha pequena dentro de uma academia. Criei uma salinha. Cheguei para a dona, e se eu alocar uma sala aqui? Para quê? Eu sou massoterapeuta, nas minhas formações, fiz massoterapia, comecei a atender massagem na salinha. Então, X% ia para Pra a academia. academia e eu ganhava os outros 70. 70-30, se não me engano. Ou 40-60, não importa. Aconteceu. Tinha uma salinha. Naquela salinha eu falei, cara, eu posso render mais. Eu posso, o meu personal que eu dou em cima, eu dar aqui dentro da sala. Eu não pago o X do personal por cada um ali e pago só o aluguel da sala aqui, concentro num aluguel pequeno e dou o meu personal aqui dentro. Pá, preciso de um chamariz. Naquela época veio a plataforma vibratória. Pá, caiu no meu colo. E dos meus dois sócios. Uhum. E começamos ali. Criamos uma franquia. Começamos ali pequeno, criando movimentos, fazendo tudo bonitinho. Registramos uma empresa, lindo. Pá. Aí um dos sócios conversou com um aluno, investidor. Investidor. Quer entrar?
Entro. Adorei o produto de vocês, entro. O cara entrou com R$1 milhão para levar em feira e expandir a franquia. E começou a crescer. Começamos a vender franquias em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi se espalhando. E por incompatibilidade filosófica e mental, eu e o sócio Investidor? não deu certo. Ele queria que preparasse os profissionais em pouco tempo e eu falei, não, precisa de mais tempo. Então não vai ser assim. Eu que botei dinheiro, a gente cometeu a esperteza de dar 51% para ele, com a obrigação. Ele mandava. A decisão era dele, por contrato, acabou. Então eu caí fora. Caí fora, fiquei com as minhas 2 plataformas e peguei um estúdio para minha esposa e acabou. Aí eu saí da franquia, logo após saí os outros 2 educadores físicos e ele levou para os Estados Unidos, está lá, funcionando nos Estados Unidos. Sucesso hoje nos Estados Unidos. Sucesso nos Estados Unidos a franquia. Na verdade, não sei muito se é sucesso, mas tá lá. Que aqui não deu mais certo, porque as pessoas conheciam a gente. Eu fui professor de Fitness Brasil, dava curso em Fitness Brasil. Fitness Brasil, para quem não conhece, é a parte dos educadores físicos. Maior encontro, acho que é, encontro. Né? Então a gente já chegou a dar aula para os... Vou falar abaixo, tá? Os 2.000 profissionais de educação física, a gente dava cursos sobre o que era o Holistic Training na época. Depois se tornou Vibe Class, porque o sócio investidor achou que tinha que mudar o nome, que não estava certo, e não era o nome. Era a metodologia que estava sendo mudada. Só tinha um tempo, entendeu? Só tinha um tempo para maturar. E ele queria o retorno rápido e não deu certo. Para mim, saí fora. Aí saí fora, beleza, de novo, deixa tudo para trás, e eu continuei daí com a minha pequena academia, que você faz comigo até hoje, que é a minha pequena academia. E eu não podia trabalhar mais com franquias pelo contrato, né? Eu preciso 5 anos ficar caladinho, não falar de vibração, não falar de nada, só fazer meu trabalho com os meus alunos e acabou. E foi o que eu fiz. Hoje, entendendo todo esse meu processo aqui, nunca me faltou dinheiro para comprar comida, para me vestir bem, para ter um automóvel, para ter onde morar. Nunca me faltou. Nunca. Nunca na minha vida me faltou. Só que eu nunca controlei. Nunca tive assim, quanto que entra por mim? Aproximadamente tanto. Mas você tem entrada, saída, você anota? Não. O dinheiro nunca foi importante para mim. Eu sempre fazia porque eu sempre amei as pessoas. Eu sempre me relacionei diferente com o dinheiro. E essa moça me ensinou, junto com o Akbar, filho, nós vamos ter que organizar a sua vida. Você quer ter uma franquia de novo? Por que não? Você tem muito conhecimento, talvez o conhecimento que eu não tivesse lá atrás, porque eu abri uma franquia falando de Holistic Training, que era um treinamento do todo, mas eu não falava do todo. Hoje eu tenho, através da Mente Ronin, o conhecimento do todo, o que é o verdadeiro todo, o que é o espírito, hoje eu tenho. Então hoje eu vou fazer com você algo dessa forma, mas porque hoje eu aprendi que eu preciso entender o que tenho que fazer com o dinheiro. Preciso entender primeiro entrada e saída. Quanto entra na minha vida de dinheiro através do meu trabalho e quanto sai através do que eu tenho que fazer para sobreviver. Aluguel que eu pago no estúdio, quanto eu pago para o professor, quanto eu pago de luz, quanto eu pago de internet. Porque às vezes o meu professor nem sabe que eu gasto isso. Ele só sabe, nossa, o cara deve estar rico, entra tanto por mês. Ele nem sabe quanto eu gasto. E como eu posso fazer para diminuir esses gastos ou potencializar ou melhorar. Então, hoje, através de você e do Akbar, eu entendo. Porque lá atrás, antes da pandemia, porque teve uma pandemia agora, mas antes da pandemia, meu primeiro relacionamento com finanças foi com o Akbar. Ele me ensinou o que a gente vai ensinar para vocês aqui, através do que essa mulher sabe também, tanto quanto ele, sobre a parte financeira, que a gente vai ensinar. Me ensinou a trabalhar com esse dinheiro, a entender mais e a economizar. O que me salvou na pandemia de não quebrar foi o caixa que ele sempre pediu. Você tem que ter dinheiro 6 meses, se o mundo acabar, você tem que ter 6 meses para sobreviver sem mexer nas suas aplicações, investimentos e coisas. A reserva de emergência. Reserva de emergência, ele me ensinou isso primeiro. Aí eu montei minha reserva de emergência. Depois ele falou assim, agora 10% de tudo que entra, você vai jogar numa conta que você não mexe mais. E eu comecei a fazer isso. E não mexe mais mesmo? Mesmo, nunca mais. Nunca mais, até o final da tua vida, você vai mexer naquele dinheiro, que são os 10% do que entra.
E, gente, o que me salvou foi essa reserva de emergência na pandemia. Que os alunos não podiam vir, eu tinha que pagar aluguel. O pessoal do meu aluguel não foi tão carinhoso comigo como Flexível, né? flexível com outras pessoas. Eu tenho que entender, está em contrato, eu tive que honrar. E eu consegui honrar por causa disso. Então, o que a gente vai ensinar para vocês me manteve vivo, ou eu sobrevivi durante a pandemia financeiramente. E emocionalmente, mentalmente, através da mente Ronin, passei ileso. Dominei meu medo, dominei tudo e aprendi coisas novas. Tô falando com vocês hoje aqui. Consegui olhar para uma câmera que eu não conseguia e falar. Ou seja, eu tive que aprender coisas para melhorar a minha própria sobrevivência. E hoje talvez seja algo para o futuro que a gente não sabe onde vai dar, mas a gente está batalhando. Então essa foi a minha história. A gente se dispôs a construir, né? Sem criar tantas expectativas, mas estamos dispostos a construir, né, Dani? Algo. É. Isso. Quando você falou trabalhar com o todo, realmente é isso que a gente encontra lá. Eu quero dar Depoimento. esse depoimento. Porque nem sempre a pessoa acorda e vai porque ela quer ir pelo físico. Mas às vezes ela quer ir pelo emocional, ela quer ir pelo mental. Ou há quanto tempo durante a pandemia a gente treinava, poucas pessoas, mas a gente falava sobre dinheiro. O quanto a gente aprendeu sobre isso treinando num estúdio. Treinando a parte física e aprendendo sobre como mexer em bolsa, qual investimento fazer, o que vai acontecer. Então, quando você fala assim, na pandemia eu estava muito forte fisicamente, emocionalmente, mas foi por isso, porque a gente colocou em conjunto ali, né, em várias pessoas que estavam aprendendo sobre isso, esses ensinamentos. Perfeito. E dali, do meio da pandemia, começaram a surgir ideias para muita coisa do que a gente está fazendo hoje. Sim. Então, do momento difícil, né, a gente fala que tem dias de chuva é bom para quem vem de guarda-chuva, né? Então, você tem que usar essa oportunidade. Mas, Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Pode. De tudo isso que você, né, da tua história que você contou, a gente vê que muitas coisas se repetiram ali, muitas situações se repetiram. Perfeito. Né? E a gente sempre fala aqui que quando a gente aprende a lição, aquele erro ele não vai se repetir. A gente vai passar por novas coisas, novas dificuldades. Mas quando você está disposto a colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo não vai voltar porque aprendi, né? Realmente estava consciente. E você acha que tudo isso... Qual que é o teu maior aprendizado disso tudo que você viveu, dessas situações? E que situações se repetiram? Então, o que eu aprendi ao longo da minha carreira como educador físico, que eu sempre busquei algo. Eu sempre estive atrás de algo que eu não sabia o que era. Por isso que eu pulava de galho em galho. Eu saía. E não tinha medo, porque parecia que sempre me faltava algo. Eu estava em busca. Até de descobrir talvez minha vocação. Será que eu tenho que ser educador físico mesmo? Qual é a minha verdadeira vocação? E hoje eu descobri que a minha verdadeira vocação é falar. É ajudar as pessoas através do meu exemplo e da minha fala. E aprendendo isso, eu posso ir para várias coisas. Eu posso fazer várias coisas. Se forem feitas com o coração e sem medo. Sem medo é difícil porque a gente tem medo, mas dominando o medo. Porque hoje, Dani, larga tudo agora. Larga o teu estúdio, põe alguém para trabalhar. Que talvez futuramente isso aconteça. Mas eu não posso hoje deixar a sobrevivência da minha esposa e minha filha de alguma forma desamparadas. Não posso. Então eu preciso ter uma entrada, então eu sou bem consciente disso. E a gente faz as coisas hoje pensando muito mais usando a inteligência. Mas minha vida é trabalhar 80 e ganhar 20. Ainda é. E eu ganho bem. Inclusive, se quer ter uma referência, eu e minha esposa, a gente ganha mais que muito médico. Muito médico. A gente ganha bem. Mas a gente gasta bem também. Mas coisas para viver bem, sobreviver bem. A gente tem imóveis, tem dinheiro guardado, dinheiro investido. Aplicam realmente Aplica o que a gente vai ensinar aqui, que vocês vão ensinar. Só que preciso melhorar minha entrada. Então, eu estou fazendo coisas novas para entrar mais. Quando começar a entrar aqui, mais coisas de cursos, de palestras, de mentorias, de coisas que vão acontecer pela frente, aí eu começo a montar ou fortificar a franquia, que nós vamos criar uma franquia em cima do sistema PAO de treinamento, onde vai ser um treinamento físico,
energético, emocional e mental, para que você possa não só treinar pelo físico, mas sim pelo teu espírito. Esse é o slogan, criei agora, que nós vamos fazer. E a Nádia vai me ajudar a fazer isso. Minha sócia, vamos trabalhar em prol disso. Por que não? Nossa, mas por que você vai ter sócia? Eu, na verdade, ela sabe fazer coisas que eu não sei. E se eu for estudar as coisas que eu não sei hoje, vai demorar muito tempo. Só isso. E eu confio na índole dela, na pessoa que ela é e na história que ela vai contar agora, do porquê ela é quem ela é. Nádia Dietrich, quem é você? Fale-me. Quando você nasceu, foi também numa manjedoura? Certeza que não. Foi no hospital em Curitiba. No hospital em Curitiba. Nasci chique, nasci no Batel. Uau! Mas antes de falar um pouquinho sobre... A gente vai falar sobre... contar essa história do que mudou na minha vida. É muito legal você falar sobre isso, porque a gente tem que focar, mais uma vez, naquilo que a gente é bom. Então, eu olhando você contando de história, você sempre deixou... A gente fala aqui sobre Artha, né? Que é o que a gente vai explicar um pouquinho mais para as pessoas nos próximos episódios, que é a riqueza material e a riqueza espiritual. Você sempre teve muito disso de dar, de querer servir. Sempre. Né? E talvez a tua jornada foi descobrir esse teu lado espiritual, esse desenvolver desse espiritual. Perfeito. Mas o quanto é importante a gente também ter o controle sobre o material. Claro. Né? Então, assim... E claro que você não vai se especializar em finanças ou gestão de empresas, não é esse o teu negócio. Mas você vai sempre procurar pessoas que você confie, que sejam boas naquilo que você não sabe fazer. Então, por isso, eu também tinha essa ideia de, nunca mais eu quero ter sócio, não quero ter sócio. Não, mas quando você tem que ter, mas pessoas que se complementem, se respeitem e tenham um objetivo em comum. Eu tenho o objetivo de realmente servir, de criar algo que impacte a sociedade, que ajude as pessoas. Então, ok, então a gente tem os objetivos alinhados. Essa é a importância de se ter sócio. Mais uma dica aqui, de quem já teve bons e ruins, né? Já teve experiência dos dois lados. Isso mesmo. Mas pro nosso episódio não ficar tão longo assim, eu vou contar, tava falando pro Dani que o que me mudou, me despertou na vida financeira foi quando eu fiz o curso Artha com o Akbar, em 2017. E eu já estudava muito sobre Pareto, porque eu fiz engenharia de produção mecânica, então eu tinha que aplicar isso nos meus projetos. Explica esse Pareto, o que é essa regra de Pareto? O tal do 80-20, né? Mas quando eu aprendi na parte financeira que você tem que trabalhar 20% para ganhar 80%. Então você se dedica 20%, mas você tem um retorno muito grande. Então você está se dedicando de uma maneira inteligente. E se dedicando 20%, te sobra 80% de tempo para você fazer outras coisas. Cuidar da família, se divertir. Não significa que você não vai fazer nada, claro. Mas você vai fazer de forma inteligente. Perfeito. E eu aplicava isso na engenharia, ou seja, estava te falando, aplicava 80% no planejamento para aplicação de 20%, ou seja... No prático vai sair tudo de forma ok, do jeito que você planejou, você calculou. Então, isso eu aplicava Demorava mais tempo para planejar do que na execução. Isso, mas com contrapartida eu aproveitava mais o tempo, era mais objetivo, com menos custo, menos risco. Menos custos e menos riscos. Exatamente, porque foi tudo planejado. E quando eu fiz o curso Artha em 2017, a gente tinha vendido a empresa e a gente estava saindo de empresários para ir para investidor e com aquele pensamento assim, nunca mais eu quero ter empresa na vida, é muita incomodação, é muito funcionário, não quero mais isso para mim. Consegui sair disso e agora eu não quero mais. E no curso Artha e em sessões o Akbar sempre falava assim para mim, o que você acha de montar um negócio? O que você acha de, falar sobre isso? Eu falava, você tá louco. Eu tô saindo de um negócio da família, de tanta incomodação, tava doente, estressada. Você tá falando pra eu abrir um negócio? Eu quero seguir carreira em multinacional, quero ir pra Noruega, quero curtir a vida doidada. E eu não entendia, né? Claro, tava ali inconsciente, só sobrevivendo. E aí, ali, me despertou pra esse tal de 80-20. Foi exatamente no curso ali. Que eu falei, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô trabalhando 80 e ganhando 20. Quer dizer, eu tava no 90-10, eu acho. Não, você é 90-10. Tava tudo errado. E aquilo ali me despertou. E claro, a gente vai explicar um pouquinho mais nos próximos episódios desse 80-20 o que é esse Pareto, né? Como fazer isso na tua vida, que não é de um dia pro outro que você faz. Eu até sábado gravei um
uma partezinha, uma participação especial para o curso Despertar falando sobre essa parte de finanças. E levou 1 ano e 9 meses para eu mudar desde o dia que eu fiz o curso até eu tomar a grande decisão da minha vida. Então, quando a gente fala que é longo prazo mesmo. O que adiantava eu aprender o 80-20 ali na financeira e no outro dia, sem ter reserva de emergência, sem ter nada, eu falar, não, eu preciso mudar a minha vida de um dia para o outro. Eu ia fazer a maior burrada da minha vida. Então, entre eu descobrir isso ali num curso que eu fiz, que eu tive um despertar ali, e até eu, de fato, conseguir mudar esse cenário, foram quase 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, acho que num próximo episódio eu posso contar isso mais detalhado, para não ficar tão longo e o pessoal conseguir ouvir um pouquinho cada dia. Mas o que me despertou foi o 80-20. Eu nunca tive problema para essa parte de controle. Fiz engenharia e É o teu consegui chão? me adaptar no checklist e no controle muito fácil. Inclusive, queria aplicar o controle para tudo na vida e aos poucos descobri que não é assim. Uhum. E eu sempre fui muito voltada para essa parte do controle, ao contrário do Dani. E eu sempre me dei muito bem com quem era hands-on, quem fazia as coisas acontecerem. Eu acho que é esse o nosso complemento, né, Dani? Perfeito. Alguém controla, alguém faz e juntos. E eu acho que se não fosse você estar fazendo, eu não estaria aqui, porque como você falou, eu sou bom em falar. Eu sempre fui muito boa pelos bastidores, em fazer, em controlar. E hoje estar aqui falando, conduzindo junto com você isso, a gente estar nesse projeto junto, é um baita desafio para mim, mas que eu me dispus a estar junto com você porque eu acho que a gente pode trazer muita informação em conjunto. As nossas histórias são diferentes, mas em certo momento da vida elas se cruzaram. E eu acho que o que vai fazer com que as pessoas escutem isso é essas duas histórias juntas e o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Então, preparem-se que o próximo episódio será Nádia, a menina loirinha que nasceu no Batel. Vocês vão entender a vida dessa mulher e eu vou questioná-la, como ela fez comigo, que a gente vai trazer muitas experiências e coisas legais. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu, Nádia. gente. Obrigada. Tchau, valeu. Até o próximo.